atividade de história. Veremos um pouquinho hoje sobre críticas e renúncia. Temos aqui a imagem da renúncia de Dom Pedro I. Vamos ver por que ele renunciou ao poder. As atitudes do imperador logo provocavam insatisfações. Em 1828, Dom Pedro I envolveu o país numa desastrosa guerra contra a Argentina, em disputa pelo território da província de Cisplatina, atual Uruguai. Esta guerra contra a Cisplatina, durou de 1825 até 1828. O imperador foi perdendo o apoio popular. Derrotado na Guerra da Cisplatina, também ficou sem apoio dos militares. A imagem aqui mostra quando o Brasil foi derrotado na Guerra da Cisplatina. Os negócios com o açúcar, uma das bases da economia do país, estavam em crise, e isso também comprometia a estabilidade econômica do império. E os jornais publicavam críticas terríveis ao imperador, que estava politicamente isolado. Com toda essa crise, Dom Pedro não teve escolha. Renunciou ao trono brasileiro em 7 de abril de 1831. Retornou a Portugal, onde morreu 3 anos depois. A notícia de sua morte passou quase desapercebida no Brasil. Na imagem nós temos Dom Pedro I em seu leito de morte. Mas e agora? Como ficou o Brasil sem o imperador? Dom Pedro I deixou seu filho no Brasil. Porém, Pedro de Alcântara tinha apenas 5 anos de idade quando seu pai renunciou ao trono brasileiro. Era uma criança ainda. E a Constituição estabelecia que o príncipe só poderia tornar-se imperador aos 18 anos. Após completar os 18 anos, o governo de Dom Pedro II foi por quase 50 anos. Durante o período que Dom Pedro II ainda era criança, o Brasil passou pelo período regencial. Então, enquanto isso, o Brasil seria governado por pessoas indicadas pelos deputados e senadores. Seriam os regentes, isto é, governantes que assumem quando o monarca ainda está impedido de subir ao trono. Esse período da história ficou conhecido como o período das regências. Inicialmente, eram eleitos 3 regentes. Mas, em 1834, houve uma modificação na Constituição que determinou que a regência passasse a ser una, ou seja, com apenas um governante eleito por voto direto. Foram 2 as regências unas. Primeiro, com o padre Diogo Antônio Feijó, de 1835 a 1837. A segunda, de Araújo Lima, de 1837 a 1840. O período das regências ele foi repleto de agitações e de muitas revoltas. Entre elas, a da cabanagem, balaiada, sabinada e a dos farrapos. Veremos cada uma. A Guerra da Cabanagem, ela foi uma revolta de parte da população da província do Pará, formada por escravos, mestiços e índios. Muitas pessoas moravam em cabanas cobertas de palha, à beira dos rios ou igarapés. Por isso,
eram chamadas de cabanos. Em 1835, os cabanos tomaram Belém, capital da província do Pará, e tiraram o governo do poder. Organizaram um governo popular, mas as tropas do Império reagiram com muita violência ao matarem milhares de pessoas e incendiarem os vilarejos. A cabanagem terminou em 1840. Outra revolta que teve no país foi a da Sabinada. Assim foi chamada por causa do nome de seu líder e durou pouco. A revolta ela foi reprimida em março de 1838, com a ajuda das tropas vindas do Rio de Janeiro. Houve também a Guerra do Maranhão, com o nome de Balaiada. Naquele mesmo ano de 1838, no Maranhão aconteceu uma revolta conhecida como Balaiada, porque os participantes eram fabricantes de balaio. Os rebeldes, liderados por Francisco dos Anjos, lutavam contra a exploração de fazendeiros. Mais uma vez, a revolta popular foi reprimida com violência pelo exército do Rio de Janeiro. Milhares de pessoas foram mortas nos confrontos e os líderes da balaiada presos e executados. A mais longa dessas rebeliões foi a Guerra dos Farrapos, que durou de 1835 a 1845. Não foi um movimento popular. Na verdade, era liderada por grandes fazendeiros, criadores de gado do Rio Grande do Sul, revoltado contra os impostos cobrados pelo governo regencial. Agora, preste muita atenção e responda as questões. Até a próxima!